Olá! Estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre um livro incrível. Na verdade, assim, a gente vai dar uma certa continuidade, porque a gente vai falar sobre A Rainha Vermelha, da Philippa Gregory, que, de uma certa forma, né, igual eu falei, é a continuidade da Senhora das Águas, que já tem vídeo aqui, né? Que também é muito bom. Na verdade, a Rainha Vermelha é... não sei se é melhor que o outro. São assim, eles narram... É a continuidade, né, da história da Guerra das Duas Rosas, né, a famosa Guerra dos Primos. Que, pra quem não prestou atenção na aula de história, é a guerra da família Lancaster com a família York, lá da Inglaterra. E o seguinte, eu tô lendo os livros de acordo com o site da autora. Ela tem lá no philippagregory.com. Eu vou deixar o site dela aqui embaixo. E assim, a cada capítulo a gente vai ter o ano em que o capítulo está se passando. E aí quando é algum fato assim, mais preciso, ela até coloca a data assim, do mês. Quando é uma coisa mais generalizada, assim, ela coloca só o ano. E aí assim, tanto... Como é que eu vou falar? Aqui no livro do A Senhora das Águas, vai começar 1430, que é quando tudo começa mesmo. Então, lá no site, este daqui é considerado o primeiro livro da série dos Plantagenetas, né, que é a origem da família Lancaster e do York, para quem não sabe, e do Tudor também. Ao contrário da ordem da publicação, porque se você for seguir a ordem de publicação, na verdade, a Rainha Branca, eu acho que foi publicado primeiro. E assim, no final da história, assim, não vai fazer muita diferença você ler um ou outro primeiro, não, porque são fatos históricos, então não tem nem o que ser spoiler ou não. Né? No final do dia, não vai fazer muita diferença. Porém, eu gosto de uma certa ordem na minha vida, então eu decidi fazer dessa forma. Até porque, o seguinte, as histórias, elas meio que elas acontecem simultaneamente, né? Então, por exemplo, aqui o livro A Senhora das Águas, ele vai terminar em 1464. Este livro termina em 1464. O Rainha Vermelha vai começar em 1453. Então, tipo assim, e eles são narrados sobre óticas diferentes, né? Obviamente, aqui a gente vai ter o livro narrado sobre a perspectiva da Jaqueta, que esse nome é horroroso. Eu acho que em português ele ficou traduzido como Jaqueline, que é bem melhor, né? Vamos combinar. E aqui a gente vai ter o livro inteiro narrado sobre a perspectiva da Margaret Tudor. Então, entendeu? Então, assim, é interessante ler, eu achei interessante fazer nessa sequência. E logo depois da Rainha Vermelha, vem por ordem, né, dessa cronologia, vem a Rainha Branca, que a gente vai ter então a história narrada sob a perspectiva da Elizabeth Woodville, que é a Rainha Branca, ou seja, a Elizabeth de York, que é casada com o Eduardo de York, que eu acho que é o Eduardo IV? Não sei. Eduardo qualquer coisa de York que virou rei.
Mas tá, já falei demais, né? Vamos pra história. Eu acho que o sol tá batendo na minha... Segundo. Vai ficar bem escuro agora, né? Maravilhoso. Beleza. A história é a seguinte. Como eu comentei, né, alguns minutos atrás, a gente vai ter então o livro A Rainha Vermelha, vai ser narrado sob a perspectiva da Margaret Beaufort, que eu não sei falar o nome dela, que com o primeiro casamento dela, ela vai se juntar. Ela é a herdeira da família Lancaster, ela é herdeira direta, né, da família Lancaster, que essas informações históricas, elas são importantes saber para o entendimento geral dessa disputa, né, de família, justamente para você pegar mesmo justamente essa questão dessa batalha mesmo que teve entre os primos, né? Porque o que acontece? A família Lancaster, ela é considerada o herdeiro direto da família Plantageneta, né, do Eduardo III e tal. Enquanto que a família York é considerada os primos, sabe? Então, assim, eles, desde sempre, desde o Eduardo III, eles foram meio que colocados, tipo assim, enquanto tiver um Lancaster, os Yorks seriam meio que um plano B, entendeu? Enquanto tiver o Lancaster, os Lancaster vão ser os verdadeiros, os legítimos herdeiros. Até um certo ponto que os Yorks falaram assim, quer saber, não tem disso não, a gente também merece o trono. Tanto que, né, houve a Guerra dos Primos, a Guerra das Duas Rosas, como vocês quiserem chamar. E por isso que a gente tem esses livros maravilhosos. Que inclusive, para você, como eu, que gosta muito da Guerra dos Tronos, enquanto você estiver lendo esses livros, você vai ver muitas coisas semelhantes. Porque George R. Martin se inspirou nessa guerra, nessa disputa, justamente para escrever a Guerra dos Tronos. Sim, e tem realmente muita coisa similar, assim. Inclusive, eu até marquei aqui, agora eu não vou nem me dar o trabalho de procurar, porque eu nunca acho mesmo, mas tem uma cena de batalha aqui, que é rapidinho aqui, que ela narra, que é a cena da batalha, que é muito, 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 muito parecida com aquela cena da batalha do Robb Stark com o Jaime Lannister, que acaba com o Jaime Lannister sendo capturado, né, pelo Robb Stark. É igual, é igual. Eu tenho certeza absoluta que o George Martin se inspirou. Se essa guerra, né, realmente aconteceu e tal, eu não sei dizer. Mas George Martin e a Philippa Gregory devem ter conversado aí. Mas então assim, a gente vai ter então, num primeiro momento, a gente vê uma Margaret completamente... É uma criança, né? O livro começa com ela 9, 10 anos. Uma menina completamente... Assim, ela tem uma ideia de vida completamente diferente daquilo que se espera dela. E eu confesso que eu fiquei muito, assim, simpatizada pela causa, sabe? Assim, ela queria muito ser uma abadesa. Ela queria ir pro convento, ela ficava toda feliz que ela tinha joelhos de santa, ela rezava o dia inteiro. Ela não tinha muita noção do que ser uma Lancaster significava. E na época ela escutou a história da Joana d'Arc. E ela pegou aquilo pra ela. Ela queria ser a Joana d'Arc da época dela. Ela queria ser a Joana Caster. Ela queria ser a Joana d'Arc da casa dela. Ela queria trazer aquilo pra ela, né? Ela queria ser a responsável
de, sei lá, colocar um Lancaster no poder, de colocar, tipo assim, de ser a responsável por fazer alguma coisa grande no nível da Joana d'Arc. De, tipo assim, de ser a enviada por Deus para fazer alguma coisa grande. E ela era total convencida de que Deus conversava com ela, de mandava mensagens através dela, de que ela tinha visões e tudo mais. Inclusive, mais pra frente a gente vai ver que ela tinha uma certa inveja e raiva da família Woodville, né, que dá a jaqueta e tal, aqui, porque elas, a gente vai, isso não é spoiler, que elas tinham um certo poder, até considerado bruxaria, por causa da origem, né, da família Woodville aqui, da jaqueta aqui, né, do poder lá da deusa das águas e tal. Então, assim, ela casou com 10 anos, se eu não me engano, com um Tudor, justamente por causa do nome, essas questões, né, de aliança familiar e tal. Então, além dela ser uma herdeira real, a mais poderosa, né, a que tinha mais chance não, a que tinha mais reivindicação ao trono, ela se aliou a um primo que também tinha uma reivindicação menor do que o York, mas tinha também, porque ele também é Plantagenet, o Tudor. Então ela gerou um herdeiro, Lancaster Tudor, que era o herdeiro mais herdeiro, entendeu? É isso. E a história vai se desenrolar em torno dessa ambição, porque na época a mulher, ela não herdava o trono. Ela não poderia ser a rainha, ela seria a rainha-mãe, né? E ela fica com essa obsessão de assumir o trono, e ela acha que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, no caso, é a vontade dela mesmo, de tão obsessiva que ela é, de que ela tem que colocar o filho dela, o Henrique Tudor, o Henrique VII, no caso, que tem que colocar ele no trono, e é isso, e acabou. Então ela vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para colocar o filho dela no trono. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Inclusive, se submeter à família York, né? Tem uma passagem aqui em que ela vai, inclusive, ser dama de companhia ali esqueci o nome dela, da Elizabeth, a Rainha Branca. Uma falsidade horrorosa, mas ela vai se submeter à família York, mesmo sendo superior, né, entre aspas. E assim, com um ódio mortal ali na alma, mas ela vai se submeter à Elizabeth. Ela vai fazer alianças secretas, ela vai conspirar com várias pessoas, ela vai planejar a morte de várias pessoas, tudo em favor do filho dela. E assim, não é spoiler, porque é história, e a gente sabe que no final o filho dela é vitorioso, ele chega ao trono, sim, e aí, como eu falei, né, ele virou Henrique VII, o Tudor, que é quando os Tudor chegam ao poder. E é interessante ver que aqui no final, na nota da autora, aqui ó, só rapidinho assim, foi extremamente interessante escrever este livro sobre uma mulher que triunfou no mundo material, servindo simultaneamente a Deus. Ela é lembrada por historiadoras feministas como uma dama erudita, uma das poucas que lutaram pelo privilégio de estudar. Para os historiadores dos Tudor, ela é a matriarca que fundou esta casa e, por memorialistas menos reverentes, Margaret Beaufort é conhecida como uma velha mandona e uma sogra infernal. A tentativa de criar para o leitor uma personagem que, de criança dotada com o senso de um destino santo, se transformou na mulher que ousou reivindicar o trono da Inglaterra para seu filho, foi um desafio e um grande prazer. Então, assim,
É muito legal ver, a gente consegue perceber claramente o desenvolvimento da criança para adolescente e para mulher. De verdade. Sério, assim, você consegue ver aquela criança que não tem noção de nada, de absolutamente nada. Ela passa aquela fase adolescente em que ela começa a entender ali algumas coisas, mas que ela ainda tem aquela dificuldade em aceitar certas coisas. Ela tem aquela dificuldade em deixar pra trás, sabe? Inclusive as próprias conversas que ela tem com as pessoas, você percebe aquela infantilidade, assim, sabe? As coisas que ela fala é muito infantis, assim. E depois você vê uma mulher completamente feita. Uma pessoa cheia de estratégias, uma pessoa segura de si, é uma pessoa que coloca as suas opiniões, as suas certezas, as suas próprias inseguranças ali. E ela falou assim, não, tipo, o meu filho vai ser rei, ponto, acabou, não interessa a sua opinião, não interessa quem você seja, ele é o verdadeiro herdeiro, ele é um Lancaster e problema seu, entendeu? A família York, ela não é herdeira, ela não merece o trono, e é isso aí. Então assim, chega até um pouco depois da metade do livro, ela começa justamente por essa questão de hereditariedade, ela começa até a ser um pouco prepotente, sabe? E é um pouco irritante com esse discurso dela. E tudo dela é justificado pela religião. Então começa a ser um discurso um pouco chato, na verdade. Mas é interessante de ver esse jogo de estratégia, sabe? Esse jogo de... A Guerra dos Tronos. Gente, eu particularmente eu gosto muito disso. Essa coisa, assim, eu gosto muito. Não é à toa que eu gosto de Game of Thrones, né? Mas a Philippa Gregory, ela narra a história de uma forma muito legal. E é muito bacana ver que como os livros eles são narrados por personagens completamente diferentes, ela consegue mudar a narrativa de acordo com a personagem. Então, assim, enquanto que aqui a gente tem a Jaqueta, a gente tem uma narrativa toda, sabe, assim, mais suave, uma coisa mais tranquila e tal. Aqui é uma narrativa mais rápida, ela é mais, não grossa, sabe, mais rígida, mais direta e tal, de acordo com a personalidade de cada personagem. E eu quero muito ler esse livro aqui nesse exato momento, porque eu quero muito saber a história sob a perspectiva da Elizabeth Woodville. E o próximo livro é... Cadê? Esse aqui, ó, A Filha do Fazedor de Reis. Que eu imagino, eu não tenho certeza, que eu não li a sinopse ainda, mas deve ser sobre a perspectiva da Anne, né, que é a filha do Warwick. Eu não sei, eu não lembro o sobrenome dela. Anne Neville, que é a esposa do Ricardo de York. Ricardo de York, que é o Ricardo de York, ele é o irmão mais novo do Eduardo IV, se eu não me engano, que é que foi o rei, marido da Elizabeth, a Rainha Branca. Isso aí. Então, assim, o bom desses livros, gente, é que tem o mapa e que tem... Cadê? A árvore genealógica aqui, pra quem não é familiarizado com a época, com os primos e com a família. Eu, obviamente, me empolguei e falei muito que o tempo ali do vídeo acabou e eu fui cortada. Mas tudo bem. Como eu falei, né, eu mostrei a árvore genealógica, todo livro vem com a árvore genealógica que a história vai abordar.
E também você acha isso na internet, fácil, né? Como eu falei, é um tempo histórico muito importante na Inglaterra, né? Ali na época de 1400 e afins. Então, assim, sério, gente, leiam essa série. É o seguinte, no site como eu falei, né, eu vou deixar o site oficial aqui embaixo para vocês acompanharem os livros. E ela começa com a série Plantageneta, que vai ser, então, sobre, né, a guerra das Duas Rosas. E depois a gente, então, vai ter sobre os Tudors. Na verdade, assim, sobre os Tudors não, né, sobre o Tudor, na verdade, o Henrique VIII e as suas 589 mulheres, que eu quero também muito, muito, muito ler. Sério, muito, assim, eu quero ler só isso na minha vida. Tô brincando. Mas é isso. Eu quero, eu não sei, nossa, eu quero muito ler. E só uma coisa que eu lembrei que agora, que eu vou confirmar e depois eu retorno aqui pra vocês. Esse livro aqui, A Rainha Branca, tem uma série que chama The White Queen. Eu não sei, vou fazer meu trabalho de casa, mas não sei se essa série foi inspirada no livro, se o livro foi inspirado na série, se tem alguma relação entre os dois. Mas, tipo assim, eu até assisti 2 episódios da série, mas como ela ainda estava bem no começo, eu esperei, assim, ver o que ia ser. Mas as pessoas falaram até bem dela. Assim, os episódios que eu vi não me convenceram muito não. Mas, vamos ver, né? Assim, se tiver alguma relação eu falo pra vocês. Mas assim, eu vi pessoas falando bem da série. Mas enfim, fica a dica aí pra, né, quem gostar de romances históricos, assim como eu. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.